Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, depois da gente tratar algumas propriedades de potenciação, nós vamos aplicá-la usando notação científica, que é o tema da aula de hoje. Vem comigo. Então, pessoal, para a gente chegar na notação científica, primeiro a gente tem que entender as potências de 10. Então, aqui eu trouxe para vocês as potências de 10 com expoente positivo e com expoente negativo, e aqui o zero. Então, a gente sabe que qualquer número elevado a zero é 1. Aqui, 10 elevado a 1 vai ser 10, 10 ao quadrado vai ser 100, 10 ao cubo dá 1000, 10 à quarta dá 10.000 e assim sucessivamente. Então, perceba que a gente consegue um padrão aqui, ó. Se eu tenho um zero, o expoente é 1. Se eu tenho dois zeros, o expoente é 2. Se eu tenho três zeros, o expoente é 3. Se eu tenho quatro zeros, o expoente é 4. Então, a quantidade de zeros representa aqui o valor do expoente. A mesma coisa acontece também com o expoente negativo, só que aí não é a quantidade de zeros, e sim a quantidade de números que tem depois da vírgula. Então, aqui, ó, esse número aqui, ó, menos 1. Então, aqui eu tenho um número depois da vírgula. Menos 2, eu tenho dois números depois da vírgula. Menos 3, eu tenho três números depois da vírgula. E assim sucessivamente. Então, a gente já consegue encontrar um padrão tanto para expoentes positivos quanto para expoente negativo. Isso vai ser muito importante, tá? Vou fazer aqui só para a gente demonstrar por que chegou nesse 0,1. Ó, 10 elevado a menos 1, a gente sabe que é 1 sobre 10, que a gente tem que fazer o inverso de 10, né? O inverso de 10 é um décimo elevado a 1, ou seja, o próprio 1/10, que é igual a 0,1, ok? E isso dá para fazer para provar para todos esses outros aqui, ok? Não vou fazer isso, porque a gente já tem o resultado. Então, considerando essa informação, eu quero escrever esses números agora usando potências de 10. Então, primeiro aqui, ó, esse número não é um número decimal, né, um número inteiro. Então, eu vou ver quantos zeros que tem. Ó. Tem 1, 2, 3, 4. Então, fica 23, que é o número que sobrou ali, vezes 10 elevado à quarta potência. Agora, esse número aqui a gente tem que contar quantos números depois da vírgula que tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fica 34 vezes 10 elevado a menos 7. Agora, eu tenho uma multiplicação entre dois números. Então, vou pegar cada um deles e transformar em potência de 10. Então, aqui fica 2, tenho 4 zeros, 10 elevado à quarta, que multiplica, aqui agora ó, o número é 8, mas vamos ver quantos números depois da vírgula que tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica 8 vezes 10 elevado a menos 6. Então, aqui tem como a gente fazer essa multiplicação, porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, eu posso fazer o 2 com 8, 2 vezes 8 dá 16, e aqui eu posso fazer ó, a regrinha da potenciação, bases iguais na multiplicação, somos expoentes. Então, fica 4 com menos 6, 10 elevado a menos 2. Então, a gente conseguiu aí escrever em base com potências de base 10. Aqui, mesma coisa, eu vou escrever 64 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Denominador, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse é 2, 10 elevado a oitava, vezes, quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fica 16, que multiplica 10 elevado a menos 7. A gente resolve ali embaixo, o 2 com 16, aqui em cima vai ficar 64 vezes 10 à sexta, sobre, aqui fica 32, que é o 2 vezes 16, vezes 10 elevado a 1, né? Porque somos expoentes, 8 com menos 7 dá 1. Então, vamos escrever aqui em cima isso, 64
10 a menos 6, 10 a sexta sobre 32, 10 elevado a 1. Então, aqui a gente pode fazer, como está multiplicando, 364 dividido por 32 dá 2. E aqui a regrinha das bases iguais, na divisão, subtrai os expoentes. 6 menos 1 dá 5. Então, 10 elevado à quinta potência. Então, aqui nós temos esse número, essa operação, né, escrita aí em potência de 10. Para que isso, gente? A gente viu primeiro isso aí, potência de 10, para entender melhor a notação científica. Então, a notação científica ela é padronizada na forma de produto entre o coeficiente numérico, que é uma forma decimal finita, e uma potência de 10. Então, na notação científica tem que ter uma potência de 10. Por isso que a gente viu primeiro aí, potência de 10. Só que essa notação científica, como estou colocando aqui, ela é padronizada. E qual que é o padrão dela? Ó, você vai multiplicar um coeficiente aqui, esse A tem que ser, pode ser qualquer número racional, desde que ele esteja entre 1 e 10. Então, ele pode ser 1, ó, está entre 1 e 10. Pode ser 1, o 10 não. Ele é maior ou igual a 1 e ele é menor do que 10. E o expoente aqui é um expoente inteiro. Então, aqui a gente não pode expoente racional, é um expoente inteiro, beleza? Então, vamos aí a alguns exemplos que a gente deve representar em forma de notação científica. Então, esse primeiro número aí, ó, lembrando, vou colocar aqui a forma A, 10 elevado a n. O A tem que estar entre 1 e 10. Não esqueçam disso. Então, o que a gente viu antes, a gente ia contar os zeros. Só que se a gente contar os zeros, fica o número 234. Não é isso que a gente quer. A gente quer um número entre 1 e 10. Então, o que a gente vai fazer? A vírgula tem que estar aqui, ó, certo? Porque aí fica 2,34. Então, a gente vai contar depois da vírgula, 1, 2, aqui a gente já tinha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, fica aí 2,34 vezes 10 elevado a 11. Então, aqui a gente tem 2,34 é o número que está entre 1 e 10, o expoente é o número inteiro. Então, nós temos a representação desse número em notação científica. Olha aqui, agora um outro número, um número muito pequeno, a mesma coisa. Se a gente fizesse igual eu estava fazendo anteriormente, ia ficar 34. Não é isso que a gente quer. Então, a vírgula está aqui, vai ficar 3,4. Então, a gente vai contar até a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, isso fica 3,4 vezes 10 elevado a menos 12. Ok? Aqui, vamos fazer esse número aqui, gente. Depois a gente faz a operação com 10 elevado a menos 5. Então, aqui, ó, tá fácil esse, né? Tava anteriormente, ó. Aqui tá o 2, então beleza, só contar os zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso fica 2 vezes 10 elevado à sétima potência, vezes 10 elevado a menos 5, que é o valor que estava ali. Então, a gente agora junta esses dois, fica 2, que multiplica bases iguais, somos expoentes, 7 menos 5 dá 2. Então, fica 2 vezes 10 ao quadrado. Também está em notação científica. Ó. O número está entre 1 e 10. 2 é o número entre 1 e 10. E por último aqui, mais um exemplo. A mesma coisa. Vou vir aqui, 45 não, então 4,5. Então, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso é 4,5 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 10 elevado à oitava. Então, aqui fica 4,5 vezes 10 elevado, aqui a gente soma, 10 elevado a zero. Então, pronto, temos aí mais um número também em notação científica. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula.
e até a próxima.